Segundo turno aí, tu chegando, né, cara, de forma inesperada, porque tu não era um agente público até o momento, né, político, e, pô, como é que foi esse trajeto todo aí, faltando 10 dias agora, é o último sprint, né, de corrida, de dedicação, de buscar voto, como é que foi essa experiência aí, tu que não tinha esse histórico político? Olha, foi uma experiência muito boa, eu digo que eu entrei por acaso na política. E, cara, fizemos uma campanha muito bonita, com muito pouca gente. Eram 10 pessoas na produtora e 12 pessoas na rua só nos últimos 30 dias. Então, fizemos uma campanha muito barata e uma campanha sozinhos, cara. Terminei a campanha com 64 indie banner na rua. Muito pouco. Agora chegou um carregamento que a gente agora viu. Sim, agora segundo turno, não dá para arriscar, a gente não pode perder essa eleição. Então teve mais apoios também de empresários, teve apoio também, teve verba que veio do partido. Mesmo assim não é muito, mas a gente conseguiu botar o material na rua. Mas cara, quando eu entrei, eu já entrei com a convicção de que eu teria grande chance de ganhar essa eleição. Então eu faço muita coisa na minha vida, eu gosto de me dedicar ao máximo àquilo que eu faço. E se entra, é de cabeça e é para dar certo. Então eu entrei com a convicção de que eu poderia ganhar essa eleição. E está se concretizando. Então a gente fez uma caminhada muito bonita. Eu passei em cada casa dessa cidade. Não achei todo mundo em casa, mas muitas pessoas nós encontramos, conversamos, entramos dentro das casas. E fui muito, muito bem recebido por todas as pessoas, sendo de direita, sendo de esquerda, com todo mundo, que eu acho que a gente tem que fazer um governo para todos. E fiquei muito feliz também com a votação, que foi uma votação expressiva, 54.736 votos. Eu tinha um em março. Era o teu mesmo. Era o meu. Então mudou bastante, né? Para alguém que nunca concorreu, foi a minha primeira, nunca fui a vereador e fui direto a prefeito de uma cidade tão importante como Pelotas, né? E estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com o carinho das pessoas. Eu paro nas esquinas, olha, quase todo mundo buzina, para, chama, então tá bem legal assim a receptividade do povo pelotense. O povo quer esperança, ele espera algo novo, algo diferente para trazer uma Pelotas melhor. Então estou muito feliz com esse carinho da população, muito feliz mesmo. Me diz uma coisa, tu sempre falou que tu trabalhou muito na tua vida, agora tu falou que tu foi garçom e tal. Onde é que tu nasceu? Qual é a tua trajetória, cara? Pra quem não conhece a tua história, assim, um breve resumo. Cara, eu nasci no interior de Santa Catarina, divisa da Argentina. E vou te dizer que era uma cidadezinha de 3 mil habitantes. 3 mil. Mas eu morava no interior. Pô, interior do interior, então. Eu ia pra cidade uma vez por mês, assim. Na verdade, eu comecei a ir pra cidade, eu tinha uns 10 anos de idade, quase. 8, 9 anos, então ia muito pouco. Era muito interior onde eu morava. E eu nasci num dia de enchente gigantesca, assim. Meu pai ainda passou em cima de uma ponte que tinha sobrado só uns caibros, com a minha mãe no colo para levá-la do outro lado, para poder levar para o médico, né? Então era um lugar muito, muito isolado. E meu pai era agricultor de subsistência, então a gente vivia assim, mudando de cidades, de uma cidade para outra, cidade não, de interior, né? Para tentar uma vida melhor. Então meu pai fez várias mudanças na minha infância. Todo ano, na verdade, era para um lugar diferente. Até que com 10 anos a gente foi parar no interior de Gramado, no Rio Grande do Sul. E quando chegamos, as pessoas que nós tínhamos acertado para o meu pai trabalhar acabaram mudando de ideia. E ele teria que ficar só 2 ou 3 meses ali. Ele descarregou toda a mudança em cima de uma ponte. Bem no interior de Gramado. E ali nós encontramos o Instituto Santíssima Trindade, que é um orfanato. E lá nesse orfanato, é muito grande, ele é mantido por alemães, sabe? E é um trabalho muito bonito que eles fazem. E lá eles tinham uma chácara que precisavam de um caseiro para cuidar. Que tinha gado, tinha porco e tudo. E era tudo que o meu pai fazia. Então, sabia fazer, né? E eles chamaram meu pai para trabalhar. Meu pai foi lá pedir trabalho, na verdade, e conseguiu lá. Nós ficamos 5 anos. Foi uma época muito legal na nossa vida, porque muito diferente do que a gente já tinha vivido em Santa Catarina. Se estabeleceram. Isso. Depois de lá, a gente foi para... Eu saí de casa com 15 para 16 anos para ir trabalhar na cidade. Depois meu pai foi para a cidade também, trabalhava em fábrica de calçado. Depois dali, fomos para... fui para Três Coroas, depois fomos para a Igrejinha, ficamos 5 anos. Fui servir o quartel em Caxias do Sul, mas nessa época já, em Igrejinha, eu entrei pro esporte, porque eu queria fazer faculdade, mas era de família muito pobre, não tinha como. E principalmente em cidade pequena, que nem faculdade tem. Então, eu descobri que se eu fosse atleta, a nível brasileiro, eu ganharia 80% da minha faculdade. E deu, cara, tá aí.
Eu vou fazer minha faculdade com esporte. Daí eu falei pro meu amigo, que era o atleta, né? Ele disse, não, Marcelo, tu tem que ter nível brasileiro, tu tem que competir e ganhar competições. E eu, eu vou ser, cara. E daí ele disse, não, Marcelo, tu não entendeu? Tu tem muito treino. Sim, cara, falta 3 anos, eu vou fazer. E que esporte era, Marcelo? Eu comecei com corrida de rua, tá? Com 10 quilômetros. E depois eu fui pro triatlon, tá? Daí eu fui pro quartel em Caxias. Parei uma época de correr, eu pesava 60 quilos. Bah. E eu tenho 1,80m, 1,80m e pouquinho. Então eu era muito magro. E aí eu parei de correr, eu fui pra deixa eu ver, eu fui pra 84 quilos. Pô. Cara, eu ganhei, paguei muito peso. E aí, desculpa, eu fui pra 78 quilos. Tá. E aí, bom, ganhei 18 quilos em 8 meses. Só que eu não ganhei gordura, porque eu tava muito abaixo do peso por causa da corrida. E aí, cara... Lascado, matora, Marciano. E o meu tempo era 37 na corrida, não era bom. Tá. E depois que eu ganhei 18 quilos, tá? Eu comecei a correr de novo, não perdi mais peso e meu tempo baixou pra 33 nos 10 mil. Bomba. Então baixou muito. Daí no triatlon, eu treinei muito tempo pela Universidade de Caxias do Sul. Nessa época aí eu trabalhava de garçom em pizzaria, eu trabalhava de pedreiro, fazia de tudo um pouco, sabe? Daí eu fiz triatlon durante 6 anos. Eu até fui campeão brasileiro na categoria, numa competição que teve em Porto Alegre, que era uma etapa do brasileiro. E o esporte, ele me consegui muita coisa na minha vida com o esporte, gente, porque o esporte abre a mente, ele te dá disciplina. Eu viajei para um monte de lugares aqui no estado, no Brasil, fui para o Nordeste, competi brasileiro lá. E então, fiz muitos amigos. E o esporte, cara, é muito importante na vida de uma criança, de um adolescente. Se eleito, tu vai ter uma secretaria do esporte, não? Se eu não tiver uma secretaria do esporte, eu vou incentivar muito o esporte, porque não precisa ter uma secretaria dedicada a ele. Eu posso ter uma secretaria esporte, cultura e lazer, dá para ter uma secretaria com várias funções, tá? Mas eu vou sim dedicar atenção ao esporte, porque isso é muito importante para as crianças. E a quantidade de atleta que a gente tem com talento aqui, Peronde, é impressionante, cara, é impressionante.